Deixa eu colocar aqui para gravar também. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Semana passada a gente começou a falar sobre a crise do sistema colonial brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre algumas revoltas, alguns movimentos de revolta que aconteceram no Brasil, tá? No Brasil antes da chegada da família imperial. E que depois, um século depois, esses movimentos eles vão acabar sendo usados ali como referência para a independência, tá? E depois para a república também. Beleza, pessoal? É isso que a gente vai fazer. Tá? Eles vão ser usados ali como não é preparações, né? Mas como antecedentes desses acontecimentos aqui no país. Beleza, pessoal? O primeiro desses movimentos que a gente vai ver hoje é a famosa Inconfidência Mineira. Já ouviram falar em Inconfidência Mineira? Sim, não? O que me dizem? Não? Tá bom. Vocês podem não ter ouvido falar em Confidência Mineira, mas certamente vocês já ouviram falar num rapaz chamado Tiradentes, né? A gente vai falar sobre ele. Tiradentes foi um membro aí dos Inconfidentes e vai ser um cara importante para a história do Brasil, beleza? Vamos lá. O que foi a Inconfidência Mineira, gente? Primeira coisa, vamos entender o que significa Inconfidência, né? Inconfidência é uma palavra para traição, tá? É uma palavra que quer dizer traição, traidores ou coisa do gênero. Nesse contexto aqui, a palavra Inconfidência Mineira ela estava significando traição à coroa, tá? Traição à coroa. Qual coroa? A coroa portuguesa, tá? Que ainda mandava no Brasil nessa época. Só para vocês saberem, a Inconfidência Mineira ela vai se dar em 1789, tá bom? Mesmo ano ali da Revolução Francesa, beleza? O que foi a Confidência Mineira? A Confidência Mineira ela foi um movimento liderado pelas elites de Minas Gerais, né? Pelas elites de Minas Gerais, elites econômicas, elites intelectuais e religiosas de Minas Gerais, que estavam inconformados com os impostos sobre o ouro que a coroa vinha mantendo, tá? Vocês devem se lembrar da aula da semana passada que a gente falava sobre a questão dos impostos, né? Toda a questão ali sobre das taxações sobre o ouro que Portugal vinha fazendo para poder conseguir se recuperar economicamente ali, né? Acontece o seguinte, né? Minas Gerais, ela era conhecida como uma capital do ouro, né? Ali em Minas Gerais, a exploração de ouro era bastante intensa porque havia realmente ali bastante ouro na região. Porém, em 1788, 1789, a quantidade de ouro disponível na região de Minas ela já começava a cair um pouco, né? Já não existia mais tanto ouro quanto houve outrora, então começava a ficar meio caro manter a arrecadação de impostos da coroa portuguesa conforme Portugal queria. Vocês se lembram que o imposto, por exemplo, sobre o ouro, ele era aquele imposto de 100... como é que é o nome? 100 arrobas, né? 100 arrobas, tá? Aqui um arrobazinho. O que é um arroba, né? O que era um arroba ali? Um arroba era igual a 15 quilos, ou seja, 100 arrobas significava um imposto de 15 mil quilos de ouro anual. Começava a ficar um pouco difícil para eles manterem essa produção de ouro, manterem essa arrecadação de impostos, tá? Isso dificultava ali a vida dos mineiros, isso começou a gerar uma série de insatisfações. Esse ouro aqui também é uma coisa importante dizer, como é que funcionava a arrecadação dele, né? Como é que eles faziam para conseguir garantir que esses 100 arrobas eles iriam para a coroa. Existiam dois métodos que eram importantes, tá? O primeiro era o uso das chamadas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era basicamente o seguinte, todo ouro, quando ele era recolhido nas minas, para ele poder ter valor, né, para ele poder ser válido ali dentro do território brasileiro, ele precisava ser fundido por uma casa de fundição, a casa de fundição era um lugar onde você pegava, derretia o ouro, transformava ele em barra ou no que seja, tá? Ele precisava então ser fundido nessas casas de fundição que eram aprovadas pela coroa. Lá ele recebia um selo
português, tá? Um selo, que era carimbado, não era carimbado, né? Ele era prensado ali no ouro, para ele, quando endurecesse, ele ficar com o selinho ali em alto relevo. E ele recebia um número de série, tá? Um número de série. Para que isso? Para que soubesse que aquele ouro ele era um ouro legalizado, tá bom? Que ele não era um ouro contrabandeado ali de dentro. Por que eles faziam isso? Porque era prática comum na região das Minas, vários mineiros faziam o contrabando de ouro, né? Pegar ouro, esconder ali algum pouco do ouro que pegou, para poder comprar e vender aquele ouro ali de maneira mais lucrativa, né? Sem precisar passar pela coroa. Obviamente isso era necessário. Então, eles estabeleceram primeiro essas casas de fundição, tá? Além disso, as casas de fundições elas ajudavam ali a recolher os impostos, né? Os impostos eles eram recolhidos direto nessas casas de fundição, porque conforme o ouro ele já tinha que passar, qualquer ouro recolhido tinha que passar aqui para ser derretido, era mais fácil para eles então já recolher o quinto, né? Que era esse imposto aqui, de uma vez na casa de fundição, já ficava ali. Porém, havia ainda muito contrabando, né? Isso daqui, apesar de ser uma coisa que exigia certo, como é que eu posso dizer, certa estrutura para você fazer essa fundição de ouro, isso não é um negócio tão difícil assim de você falsificar, tá? Então já existiam maneiras dos mineradores conseguirem burlar isso aqui. Por isso, eles vão instituir também a derrama, tá? Vocês lembram da derrama, a gente falou dela semana passada. A derrama era um modelo de recolhimento de impostos de maneira forçada, tá? Basicamente, se no fim do ano não chegasse ali a quantidade mínima de 100 arrobas de ouro, né? Que era o chamado quinto, né? Que era o quinto da produção de ouro da região, a coroa botava o exército para pegar forçadamente o ouro dos mineradores. Né? Ele simplesmente entraria nas cidades ali, casa por casa, e iria pegando o ouro que achasse ou pegando o que valesse ali para poder compensar, tá bom? Vale dizer que nessa época aqui, a coroa portuguesa ela tinha algumas razões, né, para aumentar tanto assim dramaticamente o recolhimento de impostos. Tá? Um deles era que a capital de Portugal, Lisboa, estava destruída por conta de um terremoto, tá? Lisboa aqui. Então, era necessário para Portugal, de alguma maneira, conseguir dinheiro para reconstruir a sua capital, tá? Bom, esse recolhimento de impostos ele vai começar a insatisfazer muitas pessoas nas elites de Minas Gerais. Isso é uma coisa importantíssima para a gente entender em Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, ela é um movimento de elites, tá? Elites. Não é na Inconfidência Mineira que a gente vai achar um povo polvoroso, assim, todo mundo meio desesperado, querendo mudar alguma coisa. Não é nesse movimento aqui. Aqui o que a gente está falando de elites, tá? Quem são as elites que estão envolvidas com a Inconfidência? Eu já falei com vocês aqui. As elites econômicas, eu não vou conseguir escrever aqui porque tem pouco espaço, mas são as elites econômicas, as elites religiosas, e as elites intelectuais da época, tá? É importante a gente saber disso porque quando Minas Gerais ele tinha ali toda essa questão da quantidade de ouro, né? Minas Gerais ela chegou a ser percebida na época como o Eldorado, né? O Eldorado era uma cidade mítica de algumas culturas aqui da América do Sul que dizia que era uma cidade toda feita de ouro, uma cidade toda brilhante, né? Uma cidade onde as riquezas nunca teriam fim. Na época, Minas Gerais chegou a ser comparado com isso, porque acreditava-se que o ouro em Minas Gerais ele nunca cessaria, tá? Então, como ela tinha toda essa percepção de riqueza, ela atraiu muita gente para morar nela, tá? Muita gente que estava interessada em ser minerador, então ia para lá para simplesmente conseguir pegar o ouro mesmo, ir lá na picareta e fazer toda a questão ali da coleta do ouro e tentar enriquecer com isso, mas atraiu também muita gente de outros meios da sociedade, né? A gente vai ter muitos políticos vivendo em Minas, a gente vai ter muitos intelectuais, intelectuais são... Políticos também podem entrar em intelectuais, né? Mas existem vários tipos ali, né? Muitos poetas, muitos escritores, muitas pessoas que pensam ali, muitos filósofos vão estar ali em Minas Gerais. E a gente vai ter setores consideráveis ali da Igreja Católica em Minas Gerais administrando aquela região, porque era uma região onde, obviamente, a coleta de
dízimo era muito mais lucrativa, tá? Então a gente vai ter ali uma série de bispos, uma série de movimentação também de certa elite religiosa. Por isso, Minas Gerais ela era conhecida ali como um importante centro cultural e intelectual nessa época, além da Cidade do Ouro. É por causa disso também que a gente vai ver que Minas Gerais ela nunca perde, ela não vai perder muito ali a sua influência, tá? Quando a gente vê a República, por exemplo, a República vai ter toda a questão de Minas e São Paulo por muito tempo liderando o país, porque a influência mineira ela vai ser muito grande, começando por essa época aqui, tá bom? Essas elites, então, elas vão estar revoltadas com isso, com essa coleta de impostos abusiva, e elas vão começar a planejar uma maneira de parar com esses impostos. Né? E qual que é a maneira mais fácil de você parar com os impostos da coroa? Bom, a maneira mais rápida, mais simples de você diminuir os impostos seria, obviamente, tirar a coroa, né? Acabar com o domínio português. Só que aqui entra uma coisa que é importante, tá? A gente tende, a gente conhece, quem conhece, né? Quem acaba conhecendo a Conjuração Mineira, ou Inconfidência, depende de como você quiser chamar aí, acaba conhecendo ela como um movimento republicano, um movimento que tentava ali de independência a Portugal, mas a gente acaba atribuindo a ela desejos que ela não tinha, tá? Quais são esses desejos? A ideia, por exemplo, de que a Inconfidência Mineira ela queria que o Brasil fosse independente de Portugal. Isso não aconteceu, tá? Os Inconfidentes eles queriam que Minas Gerais se tornasse um país independente a Portugal, não o Brasil como um todo. O Brasil inteiro, do tamanho que ele é hoje, isso é uma coisa que vai ser construída muito mais para frente. Essa ideia de identidade nacional, essa ideia de que todo mundo faz parte de uma coisa só, isso vai ser construído mais para frente quando da independência que Dom Pedro I vai proclamar ali, né? Que a gente vai ter toda uma questão de ideais intelectuais mesmo tentando manter o Brasil como uma unidade, tá? Essa Inconfidência aqui e a maioria dos movimentos contra portugueses que vão acontecer no Brasil antes disso, eles têm um caráter certo caráter separatista, tá? A ideia é de que a gente tem que entender que para eles Minas Gerais sei lá, e Salvador, por exemplo, não tem uma relação nacional, eles só são partes de um projeto de poder português. Então, para eles, se eles ficarem livres e o resto do Brasil continuar sob domínio português, isso não importa, contanto que eles consigam a independência de Minas Gerais. Isso daí era o que todos eles queriam, tá? Agora, como se daria essa independência, isso vai ser um pouco discutido dentro das reuniões dos Inconfidentes, tá? Parte dos Inconfidentes, a maior parte dos Inconfidentes, até onde eu sei, gostaria que se transformasse em um governo republicano, tá? República. Aos moldes do que estava tentando ser feito na França, tá? Lembra aqui que como eles são pessoas abastadas, né, são elites econômicas, elites intelectuais, eles são pessoas que têm contato, né, conseguem ter contato ali literário mesmo com os ideais iluministas, tá? Os ideais iluministas, inclusive, vão fazer muita parte aqui de todo o processo da independência mineira. Outra parte não queria necessariamente transformar numa república, queria simplesmente trocar quem era o trono que governava, era aí um braço monarquista da coisa, tá? É importante a gente pensar também, gente, que dentro do contexto histórico, monarquia não é um negócio tão mal visto para eles quanto é pra gente hoje em dia, tá? Hoje em dia o Brasil ele tem até um preconceito aí com os monarcas, com as monarquias, por conta da construção que a própria República fez, tá? A própria República pintou aí as monarquias como uma coisa mais absurda do mundo. Nessa época aqui eles ainda estão em regime monárquico, então existem muitos monarquistas no país. Então, os Inconfidentes eles estavam divididos nesses dois grupos aqui, embora todos eles tivessem certeza que eles queriam a independência de Portugal, tá? Bom, a Inconfidência Mineira ela vai se orientar então através disso daí. Uma coisa importante, né? Por que as elites econômicas elas estavam insatisfeitas com Portugal?
Muito porque, lembra que eu falei que o ouro ele já não estava mais dando para pagar aquele quinto, né? Aquele quinto de 100 arrobas anuais. Então, muitas pessoas ali da elite mineira econômica, eles vão começar a se endividar com a coroa, tá? E aí, dívida sobre dívida, eles vão começar a ter uma dívida grande demais, e aí eles vão começar a achar que não dá para manter essa estrutura. Bom, o que vai acontecer? Em 1888, mais ou menos ali, vai começar a rolar um boato em Minas Gerais de que vai ser cobrada, né, de que vai acontecer a cobrança da... Gente, eu esqueço os nomes das coisas. Cadê? Esqueci, gente, o nome do negócio. Daquele imposto que ia simplesmente, né, sair entrando nas casas e levando tudo, né, que era cobrado à força. Que era cobrado tudo à força, tá? Em 1888, mais ou menos, vai começar a correr o boato de que isso vai acontecer. Isso vai alarmar os inconfidentes, né? Eles já existem antes, mas isso vai começar a alarmar eles e eles vão começar a querer, então, acelerar o processo ali dos seus planos para conseguir a independência de Minas Gerais do resto do Brasil, tá? Porém, eles vão ter um problema. Qual é o problema? Alguns dos inconfidentes, eles vão ser traidores ali do movimento, tá? E vão denunciar eles, tá? Vão denunciar a Inconfidência Coroa em troca do perdão das suas dívidas, tá? O mais conhecido desses é esse cara aqui, o Joaquim Silvério dos Reis, beleza? Joaquim Silvério... Eita, gente. Risquei o nome do pobre. Né? O Joaquim Silvério dos Reis, ele vai ser o mais conhecido dos traidores do movimento, tá? Ele vai procurar a coroa portuguesa, vai negociar que se as dívidas dele fossem perdoadas pela coroa portuguesa, ele era parte da elite econômica, era um cara bastante endividado, então ele entregaria, né, os seus companheiros ali inconfidentes, tá? A coroa então vai ficar sabendo o nome de todo mundo e vai prender as pessoas, tá? O movimento não vai ocorrer, eles não vão conseguir fazer com que a Inconfidência ganhe força como eles queriam, porque eles vão ser presos antes disso, e eles vão ser considerados traidores da pátria. Porém, a gente tem que entender o seguinte, eles são as elites da região de Minas Gerais, que é a região então mais produtiva e mais rica do Brasil, apesar dos pesares. Isso vai fazer com que todos eles foram presos, todos foram julgados como traidores, tá? Porém, a maioria deles vai receber anistia do seu crime de infidelidade, tá? A coroa vai perdoá-los em certo sentido, exceto por uma pessoa, o rapaz chamado... Cadê ele? Tá aqui. Que a gente vai ficar conhecendo como Tiradentes, né? O Tiradentes vai ser o cara que não vai ser perdoado, ele vai ser condenado. Gente, meu negócio aqui tá tudo errado hoje. Ele vai ser condenado como traidor da pátria, né? Por crime de lesa majestade. O que vai acontecer vai ser o seguinte, né? O nome dele era... Cadê o nome dele aqui? Bonitinho. Enfim, né? O Tiradentes. Ele vai ser enforcado em praça pública. Depois ele vai ter seu corpo esquartejado, tá? Para que ele vai ter o seu corpo esquartejado? Porque a ideia que a coroa portuguesa tem é de manter ele como um símbolo para que os demais não voltem a tentar se afastar da coroa portuguesa, beleza? Esse cara, né, ele tinha ali, o Tiradentes, ele tinha o costume de transitar entre Minas e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital, vocês devem lembrar, já era a capital aqui. Então, basicamente o que vai acontecer é que eles vão esquartejar ele, né? Vão enforcar o cara, depois eles vão arrancar a cabeça, arrancar os membros dele, os membros inferiores e superiores, e vão espalhar os seus membros ao longo de todo o caminho entre Minas e o Rio, tá? Para que ficasse visível por um grande território o que acontecia com os traidores da coroa, beleza? A cabeça dele vai ser posta numa estaca na cidade de Ouro Preto. Na época não era Ouro Preto, na época se chamava Vila Rica, tá? Mas hoje é Ouro Preto, Minas Gerais,
para ele ser mantido como exemplo. Aqui a gente tem uma coisa interessante, tá? O Tiradentes ele tem um feriado nacional e é por isso que a gente conhece normalmente o nome. Mas vamos entender um pouquinho sobre o Tiradentes, né? Tem até uma parte, eu achei isso bem legal do livro de vocês, porque ele tem uma parte dedicada à construção do Tiradentes, porque isso daqui é um assunto bastante falado hoje em dia nas escolas, né? Isso daqui é um assunto bastante falado nas aulas de história sobre como é que se construiu a imagem de Tiradentes. Isso é interessante porque nem sempre se falou disso, tá? Quando eu estudei na escola em Confidência Mineira, simplesmente apresentaram o Tiradentes como um herói nacional. E ele é, de fato, ele é um herói nacional, mas ele não é um herói nacional porque ele teve grandes virtudes heróicas, mas porque ele foi construído para ser um herói nacional, tá? Vamos explicar o porquê. Acontece o seguinte, quem era o Tiradentes? O Tiradentes ele era um militar, tá? Ele foi um militar que fazia parte, inclusive, dos Dragões do Império. Vocês devem se lembrar que o pessoal... derrama, lembrei o nome do imposto, da derrama. Que a cobrança da derrama, inclusive, era atribuição dos Dragões do Império, tá? Ele fazia parte desse grupo. E antes de ser militar, ele tinha atuado com algumas outras profissões, né? Inclusive, a mais famosa foi que ele foi dentista, tá? Nessa época, cirurgião dentista, tá? O dentista ali, ele fazia mais do que só tirar dente. Ele era o cara responsável por algumas cirurgias também, tá? Então, ele era um cara que tinha um conhecimento médico, ele não foi um completo ignorante, né? Ele tinha, então, alguma carga de leitura, alguma carga de conhecimento mais erudito, assim, provavelmente, e acabou se tornando parte do exército, chegando ao posto ali nos Dragões do Império, tá bom? O que acontece com o Tiradentes? Ele vai ficar insatisfeito ali com o exército brasileiro, como a maioria dos soldados fica insatisfeito com o exército brasileiro ao longo da história, tá? Deixa eu dar uma reiniciada na minha página aqui, vocês estão vendo? Porque ela não está querendo marcar nada. Ele vai ficar insatisfeito com aquilo e vai acabar pedindo licença para poder sair do exército em algum momento, tá? O Tiradentes ele vai ter ideais dentro da mentalidade dele que são ideais republicanos, tá? Ele quer gerar uma república em Minas Gerais porque ele está insatisfeito com a coroa. Porém, o que vai acontecer vai ser o seguinte, quando ele morre, né, ele vai morrer quase como um bode expiatório, realmente. Isso vai ficar marcado no tempo, obviamente, né, no momento em que ele é morto, isso vai ficar marcado, né, vai ser um acontecimento que vai ser comentado por toda a região, porque espartejaram o cara e botaram ele na cidade inteira. Porém, ele não vai ter grande repercussão histórica até 100 anos depois, quando a gente vai ter, mais ou menos 100 anos depois, quando a gente vai ter a proclamação da República, tá? Porque o que vai acontecer vai ser o seguinte, a coroa vai ser muito bem sucedida em abafar a Inconfidência Mineira e o ideal de independência, o ideal republicano nessa época não é tão intenso quanto se pode imaginar, tá? Existem grupos separatistas, existem grupos republicanos, mas não é uma coisa que está assolando o país, beleza? Então vai acontecer que o Tiradentes ele vai ter a sua imagem apagada por um bom tempo, até ali o período da proclamação da República, tá? Por quê? Que ele vai voltar a aparecer. Vai acontecer o seguinte, né? Quando a gente fala de construção nacional, quando a gente fala sobre um país que está sendo feito, todo país ele precisa ter os seus heróis, tá? Os seus heróis pátrios, aquelas pessoas em que os ideais da nação eles são, de alguma maneira, eles podem ser resumidos a algumas pessoas, tá? Todo país tem isso. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente vai pegar quem? George Washington, sei lá, mais algum grande político assim. Se a gente olhar para Roma antiga, a gente pode pegar ali Marco Aurélio, Cícero e outros grandes nomes ali da Roma, tá? E assim a gente pode citar vários outros, né? A gente pode citar ali na independência da América Espanhola as figuras de Simão Bolívar, por exemplo, que é um cara que tem estátuas sobre ele, que tem vários, né? A cultura sobre ele é muito heróica, é muito rica, assim. Isso é necessário para que se forme um caráter nacional. A República vai perceber isso, tá? Quando vai ter a formação da República, vai se perceber que, primeiro, o Brasil é um país jovem demais, tá? A gente só tem 200 anos aqui de país independente e republicano, tá? Então, a gente tem muito pouco tempo de país.
Segundo, que durante esse pouco tempo, a maior parte da construção histórica dele foi feita pelas penas, né, pela caneta do Império. Então é necessário construir imagens que sejam fortes para a República Brasileira. E eles vão escolher algumas imagens para isso. A primeira dessas imagens, o primeiro herói nacional que vai ser elevado pelos republicanos, vai ser a imagem de Tiradentes, tá? Por que isso? Porque o Tiradentes, ele era, bem ou mal, um republicano, tá? Ele era um republicano separatista? Ele era um republicano separatista. Ele não era um cara que queria a república no Brasil inteiro, mas ele era um republicano. Então eles vão começar a moldar a imagem de Tiradentes para que ele fique mais heróico, tá? Para que ele fique mais parecendo com um pai fundador ali da República Brasileira. Eles vão começar então a fazer conexões entre o movimento republicano do final ali de 1880 com a Inconfidência Mineira, com o movimento republicano, meio republicano da Inconfidência Mineira, tá bom? A gente tem várias coisas aqui na imagem dele mesmo que vão representar isso. Por quê? Quando o Tiradentes morreu, ninguém fotografou ele, ninguém sabe como é que era a cara do Tiradentes de verdade, ninguém nunca viu. Alguém viu, né? Mas ninguém registrou o verdadeiro rosto dele. Mas a gente sabe de algumas coisas, né? Primeiro é o seguinte, ele era um militar, tá? Se ele era um militar, ele não podia ter isso daqui porque aos militares era permitido, no máximo, na época, ter um bigodinho. Então ele podia ter, no máximo, um mustachezinho assim, né? Um bigodinho. E não esse barbão todo. E depois que ele foi preso, era comum na época que os presos eles tivessem todos os pelos ali, né? Cabelo e barba, raspados. Por quê? Para evitar que se proliferassem piolhos nas prisões, tá? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma situação aqui em que não tem água encanada, por exemplo, no Brasil, tá? Pelo menos não tem água encanada, não tem tratamento não tem posto de saúde, não tem nada disso. Então, uma infestação de piolho na cadeia não era um negócio que preocupava só os criminosos, mas preocupava principalmente os oficiais, né? Que não queriam pegar piolho deles. Então raspavam tudo. Quando ele foi enforcado, esquartejado, ele provavelmente estava careca, sem barba e pelado, tá? Era bem provável que ele tivesse bem diferente disso daqui. E com certeza mais magro do que ele está nessa imagem aqui, porque ele passou o preso, ainda mais o preso político, condenado por lesa majestade, né, condenado por traição à coroa, não é o cara mais bem alimentado da cadeia, tá bom? Então por que ele tem essa imagem aqui? Basicamente porque os pintores que foram contratados para representar ele, para poder criar esse ideal heróico, eles estão fazendo aqui uma comparação de Tiradentes com quem? Com Jesus Cristo, tá? Eles estão tentando transformar aqui Tiradentes em um Jesus civil, tá? Em um grande messias político do Brasil, tá? Então eles vão tornar a imagem dele muito mais atrativa para o país, se a gente pensar num contexto que o Brasil tem a sua maioria, nessa época aqui então, tem a maioria da sua população extremamente cristã, tá? Então eles fazendo essa imagem aqui de Tiradentes e espalhando ela, automaticamente gera simpatia à população, beleza? Bom, essa foi a Inconfidência Mineira. Rapidinho antes da gente terminar a aula, falta 10 minutinhos ainda, vamos falar também sobre a Conjuração Baiana, tá? A Conjuração Baiana, ela aconteceu em 1798, 9 anos depois ali da Inconfidência Mineira, e ela tem um caráter completamente, pelo menos nos seus participantes, completamente contrário à ideia da Inconfidência Mineira. Por quê? Se na Inconfidência Mineira o movimento foi feito pelas elites econômicas, intelectuais e religiosas, na Conjuração Baiana ela foi feita por um levante popular, tá? E isso vai refletir justamente, inclusive, em como é que isso daqui tudo vai terminar. Basicamente é o seguinte, na Bahia eles estavam sofrendo um bocado com os impostos também da coroa, isso é sempre importante, tá? Quase todas as revoluções que tiveram no Brasil têm a ver com a questão dos impostos. E eles estavam também sofrendo com algumas outras coisas, tá? Entre elas a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que tirou muito do prestígio e da quantidade de impostos que ficava em Salvador e transferiu isso para o Rio de Janeiro, tá? Tornando a administração pública meio complicada e fazendo com que eles ficassem insatisfeitos com a coroa. Além disso,
a gente tem aqui na Bahia um movimento muito interessante para essa época, tá? O que eles queriam nessa época, além do controle de impostos e tudo mais? Eles aí, dentro do movimento